Essa é a nossa quarta aula do curso de LaTeX. A gente pensou em trazer algo um pouco mais diferente, então hoje a gente vai trabalhar com slides no LaTeX. Para fazer um slide, a gente vai começar um projeto em branco. Então, aqui em New Project, deixa eu achar meu mouse. A gente vai criar um projeto em branco. Eu vou colocar o nome como aula 04, slides. Por padrão, quando a gente cria algum projeto, ele já vem com o documento classe como artigo. Só que como a gente vai trabalhar com slide, a gente muda essa parte. A gente vai colocar aqui, ao invés de artigo, seria a palavra dos templates de slide, que seria Beamer. Então, é Beamer. Se você compilar aqui, já é possível visualizar que ele monta uma página de slide. Aqui ao lado é possível ver isso. Aqui nos slides nós também podemos mudar o tamanho deles. Para isso a gente utiliza aqui na frente do Document Class, entre colchetes, a palavra aspectation igual. Por padrão a gente tem alguns tamanhos pré-definidos. Tem o 16:10, que é um pouco menor do que o que está mostrando aqui. Deixa eu ver se escrevi certo. Escrevi diferente, por isso que tá dando errado aqui. Então, vocês podem ver que ele ficou mais compacto aqui ao lado. Também temos outro tipo, eu vou comentar aqui mostrando. É o 16:10 que nós temos, o 149, 54, 43 e o 32. Se vocês quiserem mudar aqui para ver os tamanhos que ficam, deixa eu arrumar aqui certinho. Ok. Aqui dá para mudar. Então, vocês podem ver que ficou mais compacto. 54 também ele deixa o slide maior de altura. Eu vou deixar o 16:10 porque eu acho ele mais bonitinho. Nos slides a gente também pode mudar o tema deles. Então, eles já vêm com um tema pré-definido. Eu vou mandar aqui no chat os links. Esse daqui é o site onde vocês podem visualizar esses templates. Aqui tem o nome deles e vocês podem ver como que ele ficaria. Eu vou mandar aqui no chat rapidão. Se vocês quiserem ver lá. Então, como que faz para adicionar? Para adicionar, é só utilizar a tag aqui, ó. Eu vou adicionar a tag use theme. E daí, entre chaves, a gente coloca esse tema. Ops, eu copiei o link. O tema, eu vou colocar esse Berlim aqui. Faltou aí. E o theme, então, vocês podem ver que o slide ele já mudou. E daí ele tá com esses enfeites aí. Também é possível mudar essas cores. Se você não quiser, também tem outro site que dá para visualizar como que ele ficaria com cada cor definida. As cores, eles são um template de cores, então eles têm outros nomes. Então, esse aqui é do Ann Arbor, e daí pode ver todos os temas. E daí, aqui embaixo, nós temos o que eu escolhi, que seria o Berlim. Mais para baixo. Começou aqui. Então, cada um desses é possível visualizar como que seria com cada template. Eu vou pegar esse... deixa eu ver se tem algum bom. Vou pegar esse Dolphin mesmo. Para utilizar, é só utilizar a tag use color theme, seria o tema, e adicionar essa palavra que estava na frente. Compilando, a gente já pode ver que ele também consegue mudar. Eu vou copiar esse link aqui e mandar aqui no chat, para caso vocês queiram ver também. Então, essa parte de temas foi isso, né? Agora a gente vai ver como enumerar essas páginas. Geralmente, quando vai fazer um trabalho, é muito cobrado que você tenha em mente que precisa enumerar, então no LaTeX a gente tem essa vantagem, é só colocar uma tag e ele faz a enumeração de forma automática.
Para enumerar, a gente vai utilizar a tag set beamer template. E daí aqui dentro a gente vai colocar page number head e especificar que a gente vai colocar no rodapé, que seria foot. E ao lado dele, a gente vai colocar o que é os números que vai adicionar. Então, é frame number. Compilando aqui ao lado. Ainda não adicionou. Deixa eu ver se tá certo. Frame number. Page number. Tá faltando uma coisinha aqui, é in head. Compilando aqui, já é possível ver a numeração. Se você quiser também colocar o total de páginas, é só aqui na frente adicionar o total. Compilando aqui ao lado já é possível ver. No caso, só tem uma página, e que seria o total, e ele está na página, nessa mesma página. Tem outra configuração também, que seria em relação a essa aqui embaixo. Isso daqui é uma barra de navegação. Geralmente a gente não gosta de utilizar isso, então a gente tira. Deixa eu ver aqui. Para tirar, tem uma tag que utilizamos antes do begin document, que seria primeiro beamer template. Template, navigation, symbols, empty. E daí já era para tirar essas tags. Então ele já tirou essa barra de navegação. E agora a gente vai começar adicionando slides. Para adicionar, eu vou escrever aqui embaixo dentro das tags do document. E a gente utiliza a tag begin e a palavra frame, que seria específico da criação das páginas. Então, aqui ao lado a gente criou já uma página. Aqui em cima ficaria o título desse frame, então, título frame. E aqui embaixo vocês podem adicionar os textos. Lembrando que tudo que a gente ensinou anteriormente vale aqui também, se vocês quiserem utilizar, adicionar imagens, tabelas ou outras coisas. Eu vou mostrar também como que se adiciona um sumário. Então, vou colocar antes aqui, begin, frame. E daí aqui eu vou colocar o sumário. Sumário. Para adicionar o sumário, a gente pode só adicionar a tag table of contents. Aqui no momento ainda não apareceu nada porque nós não temos nenhuma seção. Tem essa seção, só que geralmente eles só consideram quando está antes do frame. Então, se eu pegar essa seção e colocar aqui antes de iniciar um slide, já é possível ver ele aparecendo aqui no sumário. Nós também temos outras coisas que seriam de efeitos. Para efeitos, a gente utiliza algumas coisas específicas. Eu vou mostrar os efeitos com listas. Então, lembrando da última aula, seria o begin. Eu vou colocar listas com marcadores, então item size. E daí eu vou adicionar um item aqui. Vou adicionar outro item. Então, compilando aqui, já é possível visualizar esses itens. Para adicionar o efeito, esse efeito, o que ele faria? Ele faria mostrar um item de cada vez, de acordo com o que você vai passando nas páginas. Para fazer isso, seria entre colchetes, o símbolo de menor, mais, menos, e uma barra invertida da palavra alert, 0, asterisco. E fecha e o símbolo de maior. Compilando aqui já é possível ver esse efeito, então ele aparece o item 1 primeiro, o item 2 e o item 3. Para quem chegou agora, hoje eu estou ensinando sobre os slides. Aqui em cima é só vocês começarem um novo projeto e iniciar com a classe Beamer, ao invés de artigo.
Aqui nós também temos os nossos temas, o link, ó, as cores dos nossos temas. E para começar uma página, a gente utiliza a tag Begin Frame. Também tem outra forma de utilizar esses efeitos. Eu vou começar outra seção aqui. Efeitos. Begin Frame. Eu vou adicionar efeitos de pausa. Esse efeito de pausa ele funciona praticamente como o efeito das listas anteriores, só que você não precisa exatamente utilizar uma lista. Então, eu vou colocar aqui texto com pausas. E a gente vai utilizar a tag pause. Cada uma dessas tags, eles vão pegar o texto que tem anterior e deixar mostrando, igual aqui texto, e quando tem essa pausa, ele mostra um de cada vez. Então, texto com pausas. Então, ele vai fazendo essa transição. Nos slides também a gente trabalha com blocos que seriam blocos para destacar alguma frase. Por exemplo, eu vou iniciar aqui uma sessão de blocos. Então, vamos iniciar um outro slide que utiliza a tag Begin Frame. Frame de blocos. Para iniciar um bloco, a gente vai utilizar a tag Begin Block. Então, é Begin Block. Aqui na frente, geralmente, a gente utiliza chaves para colocar o título desse bloco. Então, eu vou colocar o título do bloco. E aqui dentro seria o que você quer adicionar. Por exemplo, o texto do bloco. Compilando aqui, nós temos nosso primeiro bloco aqui embaixo. Nós também temos outros tipos de blocos. O tipo de alert, que seria Begin Alert Block. Ele é o mesmo padrão do outro, então aqui na frente você coloca o título do bloco de alerta. E aqui seria o texto do bloco. Compilando. Nós já temos o nosso bloco de alerta. E por último, da seção de blocos, nós temos o bloco de exemplo. É só utilizar a tag Begin, Example, e aqui seria o texto de exemplo. Diferente dos outros, ele não tem a necessidade de você colocar um título, alguma coisa assim, então vocês podem só colocar o exemplo ali dentro. Outra coisa que nós também trabalhamos seria um frame com divisão de colunas, por exemplo, metade é de um lado e metade do outro. Então, eu vou começar aqui outra section de colunas. Begin frame. Colocar aqui colunas. Para utilizar essa quebra de colunas, a gente utiliza uma tag que seria begin columns. Então, begin columns. E aqui dentro, para separar, a gente utiliza outra tag, que seria column, para definir que é uma coluna. Column. E a gente abre chaves e coloca o tamanho dela em decimal. Então, 0,5 seria 50%, por exemplo. E outra tag, text width, para especificar que seria a largura dele. Então, aqui seria a coluna 1. E aqui nós podemos adicionar a segunda coluna, que vai ocupar metade também. Column. E daí aqui também seria 0,5 barra text width. E aqui seria a coluna 2. Compilando.
Compilando, a gente já tem as nossas duas colunas. Aqui a gente também pode dividir em mais colunas. Se você quiser uma terceira coluna, é só adicionar aqui. E vocês podem ir regulando esse tamanho aqui ao lado. Vocês podem ver que ele foi lá pro final, isso é porque eu coloquei 50%. Para dividir em 3 seria 0,33. Em 4, vocês pensem, é 100%. E daí vocês vão dividindo de acordo com o que vocês querem. Em 4 seria 0,25, alguma coisa. Então é possível adaptar isso também. No LaTeX a gente também tem algumas caixas de texto. Eu vou colocar outra seção aqui. Caixas de texto. Vou começar outro slide, Begin Frame. E aqui dentro, no LaTeX, a gente já tem algumas caixas pré-definidas. A primeira é Frame Box. Então, é Frame Box. E ele possui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro seria o tamanho dessa caixa em largura, então eu vou colocar 150 pt. O segundo parâmetro seria como que esse texto vai ficar alinhado dentro dessa caixa. Se a gente colocar o right, ela vai para a direita, o left seria só colocar o L, e o centro seria só colocar o C de centro. Então eu vou colocar o C. E por último parâmetro, a gente coloca o texto que vai estar dentro dessa caixa. Eu vou colocar texto em caixa. Compilando aqui, já é possível visualizar. Aqui eu vou mudar, se eu colocar right, o texto ele vai todo para... Se eu colocar o R, seria de right, ele vai todo para a direita. Se colocar left, ele também volta. Eu vou deixar ele centralizado mesmo, mas tem esses parâmetros aqui. Nós também temos o make box. Esse é uma caixa invisível. Então, make box. Vou dar um zoomzinho aqui. Make box. E ele tem os mesmos parâmetros. Então, seria o tamanho da largura dele. Se ele está centralizado na direita ou na esquerda. E o texto aqui. Compilando aqui, eles estão um ao lado do outro, porque eu não dei o Enter. Agora já é possível ver um embaixo do outro. Outra coisa que a gente tem, outra caixa, seria a caixa de cor. Eu acho que isso é mais para dar destaque mesmo. Aqui chama Color Box. O primeiro parâmetro que a gente tem seria a cor dele em inglês. Então, eu vou colocar, por exemplo, green. E o texto em destaque, em caixa. Compilando aqui, a gente já tem o nosso texto. Eu acho que esse daqui é mais para dar destaque, né? Quando a gente colore assim. Também temos outros tipos de caixa de texto, só que esse a gente importa um pacote. Eu vou lá em cima, antes do Begin Document, que é onde a gente importa os pacotes. Então, Use Package, Fancy Box. Voltando lá, nós temos a caixa de texto que é sombreada, então é Sheldon Box. E aqui não tem todos aqueles parâmetros, é só colocar o texto mesmo. Texto em caixa, por exemplo. E já é possível visualizar aqui ao lado também. Nós também temos o Double Box, que seriam duas caixas de texto. E adiciono o texto aqui. Então, aqui tem duas caixinhas, acho que dá para ver, né? Uma em cima da outra. E por último, nós temos a Oval Box, que seria uma caixa oval. Oval Box, texto em caixa.
Então, nós temos também esse texto aqui. Nós também temos outra coisa para mostrar aqui, que seria as notas do rodapé. Eu vou criar uma seção aqui. Rodapé. Begin frame. Notas, rodapé. Essas notas são quando você tem alguma palavra que você quer fazer referência ou alguma palavra diferente que você explica lá embaixo. Então, é aquele textinho que geralmente fica embaixo do slide. Para adicionar ele é só dar um novo comando lá em cima e colocar onde você quer fazer referência. Então, eu vou lá em cima, antes do Begin Document. Vou deixar aqui separado para ficar melhor para visualizar. Renew Comment. O primeiro parâmetro a gente vai colocar footnote size, que seria o tamanho desse rodapé. Size. E o segundo parâmetro seria o tamanho dele. Geralmente a gente define ele como pequeno, então lembrando das tags das primeiras aulas, seria utilizando tiny, de pequeno. Ops, faltou o T aqui. E aqui embaixo é possível fazer essa referência. Vou colocar texto com referência. Para fazer essa referência, a gente utiliza a tag footnote. E aqui dentro a gente coloca o que vai aparecer lá no final do rodapé. Então, seria referência no rodapé. Compilando aqui, nós temos a nossa primeira referência. Aqui embaixo está escrito o texto que está escrito aqui em cima. Vocês podem colocar quantas referências vocês quiserem na página. Então, vou adicionando aqui. E compilando, nós já temos várias referências aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também seria adicionar imagens aqui no LaTeX. Eu já mostrei como que faz de outra forma, mas eu vou mostrar aqui nos slides mesmo. Então, seria só Select File. Eu vou adicionar essa imagem aqui. Begin Frame. Imagem. Begin Figure. E daí aqui já é possível adicionar a nossa imagem também. Aqui, vou mudar o tamanho. Eu só queria adicionar essa imagem para relembrar que todos os comandos aqui também é válido. Essa foi nossa aula, ela é bem curtinha hoje também. Eu vou passar revisando algumas coisas, lembrando que aqui, ó, no LaTeX ele permite a gente adicionar essas seções de separação. Então, isso tudo vai estar no sumário, você também pode navegar por ele utilizando aqui. Por exemplo, aqui nós temos a introdução, clicando ele vai lá para cima e ele marca qual página você está. Aqui nós temos as colunas, os blocos, os efeitos. E aqui em cima no sumário, todas as seções que a gente criou já foi adicionada aqui de maneira certinha. Então ele é bem mais. Quando você tem um template, ele é bem mais fácil de você mexer. Eu acho que é um pouquinho mais fácil dependendo do que o PowerPoint e outras coisas. Mas acho que isso varia de pessoa a pessoa e o trabalho que você quer fazer, se você não vai adicionar muitas imagens ou alguma outra coisa. Ele também funciona para as referências, se você quiser criar uma nova página para referências e criar o arquivo .textbib, ele adiciona automaticamente, também funciona para citação de imagens e para citação das referências também. E foi isso a aula de hoje, já é bem curta, é uma aula mais para mostrar mais funcionalidades daqui. E foi isso.